Boa noite pessoal. Mais um encontro, mais uma live juntos, nessa quarta-feira, meados de semana, né? Sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos a todo mundo. Deivani, boa noite, seja bem-vinda. Hoje, nossa convidada já chegou, tá aqui já. Convidada especialíssima. Aliás, gente, estamos com convidados mais que especiais. É muito bom a gente ter um network tão bacana com uma galera da pesada. Muito bom. Eu estou muito contente, me sentindo privilegiada com essa turma maravilhosa que está aqui comigo, que tem estado comigo. Deixa eu chamar a nossa convidada. Já mandem para mim para poder chamar a galera para acompanhar a gente aqui. A Lu já tá, tô aguardando ela entrar. Não deixem de mandar um aviãozinho, coraçãozinho, vai ser um encontro bem especial. Olá! Olá, boa noite! Tudo bem? Boa noite! Que especial tá contigo aqui. Prazer é meu. Muito bom. Tô tá muito me ouvindo feliz. Direitinho? Ouvindo bem. Galera, vocês estão ouvindo bem? Eu tô ouvindo direitinho. Boa noite, Bárbara. Tá me ouvindo bem? Tá ouvindo a gente bem? Vendo a gente bem direitinho? Pami Souza, boa noite. Sejam bem-vindos. Boa noite, Pami. Boa noite. Mas, gente, essa pessoa não precisa de filtro, gente. Alguém avisa ela. A louca Uma do pessoa filtro. plena dessa, gente. É muita E aí lindeza. o pessoal tá entrando. Oh, meu Deus do céu, muito obrigada. Gente, tá muito obrigada aí. Sim, ó, queria dar. Obrigada, Bárbara. Diz que tá ouvindo a gente bem. Queria dar boa noite para vocês. Sejam muito bem-vindos. Não esqueçam de mandar o aviãozinho para chamar a galera. Hoje eu tô com essa convidada especialíssima, que é a Luciana Mafra, para quem não conhece, que a gente chama de Lu, né? Fica na intimidade, Luciana Mafra. Aproveitem e sigam ela, né? Agora não, siga daqui a pouquinho. Aproveitem o momento para estar com ela aqui. A gente vai falar de um assunto muito especial, vou ver se eu consigo até fixar ele. E o tema de hoje é transformando sonhos em metas financeiras. Isso. Eu falei lá nos stories que você é especialista em realização. Adoro. Na verdade porque eu vou até antes da gente começar com as perguntas, eu vou começar perguntando sobre a sua realização. Então vou deixar você à vontade. Olha só, Lu, a gente vai ficar esse tempinho juntas. Aqui a casa é sua, você fica à vontade. Galera, se tiver alguma pergunta com relação à transformação de metas, como realizações, como colocar essa meta, transformar esse sonho em meta financeira, coloca a sua pergunta aqui, a gente vai interagindo. Lu, fica à vontade. Joia, obrigada. Primeiro, obrigada pelo convite, Aimee. Fiquei muito feliz. Sempre bom a gente estar aqui compartilhando, né, conhecimentos e podendo ajudar cada vez mais com a informação que a gente vai passando, tá? Para quem não me conhece aqui, meu nome é Luciana Mafra, gente. Eu falar de sonhos amo, porque é algo que eu sou movida, a realização de sonhos é algo que me move, é muito forte para mim. Então, antes, né, eu estou como educadora financeira hoje, eu trabalhava em banco, eu era gerente de banco, então essa parte aí financeira sempre fez parte do meu mundo, parte de né? Você, né? Sempre parte de você. Parte, sempre. Então, só falando um pouquinho, né, para quem não me conhece aqui, um pouquinho da minha história, antes de eu ser educadora financeira. Eu já trabalhei em shopping, eu era vendedora de shopping antes do banco, e depois eu saí do shopping e fui para ser bancária, né? E aí, quando eu comecei a trabalhar, que eu fui para shopping, eu falei, minha mãe, olha, seguinte, eu não aguento ficar só estudando, eu preciso do meu dinheiro, enfim, porque eu tinha vários sonhos desde sempre. Lu, desculpa, deixa eu só interromper, porque esse sotaque gostoso que eu amo é da Bahia.
minha É da gente. Bahia, gente. O Salvador. sotaque, eu tinha que falar. Eu tinha que falar. Eu Tá adoro, muito forte, eu nem adoro. percebo. Eu amo esse sotaque, porque o meu sotaque o pessoal escuta de longe, né? Não De precisa de longe. muito para dizer de De onde eu longe. venho. Adoro Mas o também. seu é muito gostoso. Então, Ah, olha, gente, aproveitem um pouco da Bahia. A Bahia tá aqui com a gente um pouquinho. Um pouquinho sim. da Bahia que eu amo de paixão. Esse sotaque gostoso, maravilhoso. Gente, vamos aproveitar a Lu. Lu, desculpa a interrupção, mas eu não Nada? consigo resistir. Vamos lá. Vamos. E aí, eu tava o quê? Na parte que eu fui trabalhar no shopping, né? E aí eu sempre quis, Isso. porque eu falei, aí minha mãe virou pra mim e fez assim, olha, se trabalhar no shopping for te atrapalhar nos estudos, a gente vai precisar ponderar isso aí, vai precisar ver. Eu falei, não, minha mãe, não se preocupe, não. Como eu queria, né, tinha um objetivo muito grande, eu me virei. Então, eu comecei a trabalhar em shopping e, desde então, ter essa questão com dinheiro, de cuidar. Eu era louca para ter meu carro, eu queria ter meu carro, era o meu primeiro grande sonho, assim, era ter carro. Então você trabalhou. Na verdade, a gente já até entrou no teu assunto, porque o primeiro. Sempre pergunto para os meus convidados a sua trajetória, porque eu adoro as histórias, elas nos inspiram de alguma forma Com e nos certeza. trazem ao tema que a gente está falando. Não tem como não falar de você e não falar de realização. Sim. Então, para você chegar a ajudar as pessoas a realizarem seus sonhos, a transformar os sonhos em metas e realizar, você também precisou realizar alguns sonhos seus, né? Então, é muito importante. Gente, não é fofoca, tá? Não é para se meter na vida dos outros, mas é para entender como que a trajetória é possível, importante. Né? Com certeza. Então, assim, você foi pro shopping, trabalhar no shopping para poder conseguir, né, cuidar do seu dinheiro, juntar para poder comprar o carro, é isso? Isso. Na verdade, o meu grande sonho naquele momento era ter o carro, né? E eu fui trabalhar porque eu queria dinheiro. Simples assim. E a gente precisa do dinheiro para poder conquistar os nossos sonhos. Alguns que são financeiros, né? E aí pronto, eu trabalhei no shopping por uns 2 anos, 3 no máximo. E aí, quando eu já estava estudando administração, e aí eu falei, tá, já dá para ir para um estágio. Vou sair daqui e vou para o banco. E coloquei isso na minha cabeça. Que eu só saía do shopping para ir para o banco. E foi assim que aconteceu. E aí, enfim, né, resumindo um pouquinho minha história, trabalhei no banco por 8 anos, fiquei lá por 8 anos, até que eu falei... Aí, assim, vou perturbar um pouquinho, desculpa, mas assim, foi pro shopping, comprou carro ou só depois? Não, aí eu juntei. Não foi o suficiente ainda, mas conseguiu juntar. Então Sim, foi pro consegui shopping, juntar. conseguiu terminar os estudos, começou a faculdade, aí botou pé, eu vou pro banco. Quando eu trabalhava no shopping, eu já estudava, né? Quando eu comecei, eu já estudava. E aí chegou um período que eu podia estagiar, porque até então, no banco, você tem um prazo mínimo, né? Acho que são 3 meses para você começar a estagiar no banco. E aí eu completei os 3 semestres, que eu precisava para poder ir pro banco. E aí eu coloquei isso na minha cabeça, falei, eu vou pro banco. Aí, beleza, deu os 3 semestres, fui pro banco, e aí continuei com esse mesmo processo de quero realizar minhas coisas, tenho muito sonho e isso me move. E aí chegou um determinado momento no banco que eu comprei meu carro, consegui comprar o carro. Comprou, muito bom, muito Exatamente. bom. E 8 anos no banco. 8 anos no banco. Eu acho que eu comprei o carro logo no início, assim. Eu comprei, acho que no meu primeiro ano de banco eu comprei, porque já tinha algo que eu tinha me organizado já antes e, enfim, continuei, né? E aí chegou o momento que eu estava no banco e que eu falei, beleza, aqui também eu quero algo mais, eu quero mudar, já não estava fazendo mais sentido para mim aquilo ali que eu estava vivendo. E aí que eu falei, meu próximo sonho, minha próxima vontade, dentre outras, é minha transição de carreira. Então, eu me preparei em todo o período, a partir do momento que eu vi que não era mais aquilo que eu queria, né, alçar outros voos, ir para outros lugares, conquistar outras coisas, eu falei, eu preciso me organizar para conseguir isso. Eu preciso estabelecer direitinho, me planejar para conseguir a transição. Consegui a transição, esse ano eu saí do banco, né, tem alguns meses aí que eu saí.
E aí tem outros sonhos também. Eu morria de vontade de fazer estética, né? E aí, é aquilo que eu brinco muito, assim, se faz sentido pra você, se é algo que você quer, respeita isso, sabe? Então, assim, tem muita gente que tem vergonha de falar o que quer, tem gente que quer botar silicone, tem gente que quer fazer uma, sei lá, qualquer cirurgia e tem vergonha disso pelo que os outros vão falar. Cara, se faz sentido pra você. Então, esse ano eu conquistei outro sonho, quero fazer minha rinoplastia, eu me organizei pra isso, enfim. Ai, que legal, E aí, muito legal. Fez há pouco tempo, então, né, Lu? Há Fez pouco tempo. Tem foi. pouco tempo, exatamente. O nariz ainda tá super inchado, mas normal. E Nem aí... parece, mas tudo bem. É porque eu também não filtro, conheci ele antes, também não quero saber como é que ele era, tá lindo. E é verdade, a gente não pode negligenciar o que a gente sonha. Não interessa se, claro, não é nenhum sonho que vai atrapalhar a vida do outro, né? Sim, com certeza. Não sendo nada que você queira conquistar, que não vai ofender, que não vai tirar do outro, tá ok. Qual o problema de querer fazer uma rinoplastia, de colocar um silicone? O sonho é meu, então eu faço do meu sonho o que eu quiser. Exatamente. Não é verdade? Exatamente. Muito e legal. Aí... E só uma outra pergunta, Lu. A sua transição demorou quanto tempo para você realizar esse sonho de sair, que aí virou um sonho também, né? Sair do banco e ter a sua carreira, ter a sua carreira do jeito que você quer, na verdade. Então, minha transição durou, desde que eu descobri que eu não queria mais banco, até eu sair dele, durou mais ou menos uns 4 anos. Só que não foi pela questão financeira, tá? Por quê? Porque a questão da organização e do planejamento sempre fez parte. Então, a partir do momento que eu comecei né, o meu processo, eu não precisava, digamos assim, ter esperado os 4 anos. Os 4 anos foram por outros motivos, de você ter certeza de que é isso que você quer, de que realmente não é o momento. E quando a gente fala de transição de carreira, a gente precisa, né, ter o cuidado de que aquilo é uma decisão importante, e é uma decisão, acho que das mais importantes que eu já tomei na minha vida, se não a mais importante, que é uma mudança muito grande, né? Que, querendo ou não, muda o seu financeiro, muda a sua vida, muda vários aspectos. Então, durou mais ou menos 4 anos esse meu processo de é isso, não é, deixa eu ver, muda de função, não muda. E aí, nessa questão toda, entre idas e vindas. E o meu nível de segurança é muito alto. O meu perfil financeiro exige que é um nível de segurança muito alto. Então, isso impacta. Eu falava, não, calma aí, mais um pouquinho. Não, mais um pouquinho, deixa eu me organizar mais um pouquinho. Então, isso tudo influenciou. Então, assim, não bastava só, não quero mais, acabou. Você fez uma reserva de segurança para poder você fazer essa transição, né? E planejou o que eu vou fazer, né, daqui para frente. Tá, eu vou sair do banco, eu vou fazer o quê, né? Exatamente. Qual vai ser o meu trabalho depois disso? Então, foi toda uma preparação para que isso acontecesse, né? Com certeza, assim, eu não sabia exatamente o que eu ia fazer, mas eu sabia que eu ia para a parte de empreender e que eu ia, enfim, buscar essa questão de empreendedorismo, que sempre foi muito forte para mim. Mas aí veio a educação financeira, esse presente, que eu ainda falei, né, em outra oportunidade de live que eu tive, sobre transição de carreira, que foi um presente mesmo que apareceu na minha vida e, enfim, tô super feliz. E hoje você está trabalhando com o quê, Lu? Com a educação financeira e com o que mais? Isso, e aí eu tenho outros projetos na parte de empreendedorismo, que aí são outros projetos que eu concilio aí as duas tarefas. Tá conseguindo conciliar tudo. Tá tudo certo, né? Questão de produtividade a gente vai ajeitando. Vai organizando, vai organizando. Exatamente. E aí me veio uma outra pergunta, assim, agora. Você tem clientes que têm esses sonhos mesmo de estéticos? Apareceu para você? Já, tem gente que me pergunta, Lu, teve uma pessoa que me perguntou assim, Lu, você acha que vale a pena eu pegar um empréstimo assim, assim, assado, que estava tendo uma oportunidade para realizar, no caso dela era silicone, né? Só que aí a gente conversou e, enfim, não precisa ser assim, gente. Para você realizar algo que você quer, você não precisa de dívidas para conseguir. Então, tem como você se planejar para isso, sabe? Então, eu não vou indicar, eu não indico, assim... Na verdade, é você tentar pegar algo onde seu braço ainda não alcança, sabe? Eu acho que isso tudo pode ser planejado. Tem muita organização com relação a isso.
Então, nesse caso, eu posso sim conseguir fazer a minha cirurgia, mas não necessariamente pedir emprestado para fazer. Então, eu sento Com contigo, certeza. você vai se encontrar comigo, né? Eu contrato você para fazer uma mentoria, né, Lu? Para você me ajudar a planejar para eu poupar para poder fazer a minha cirurgia, no caso, certo? Exatamente. É o que a gente trabalha muito, a questão da organização, do planejamento. É uma coisa que eu bato muito nas mentorias, porque acontece, né, da pessoa chegar e falar, e eu perguntar, e aí, o que é que você quer, o que é que você quer conquistar? O que é que você. Ah, eu não tenho sonho. Então, isso é uma coisa que eu trabalho bastante para a gente poder descobrir. Porque é raro alguém não ter sonhos. A pessoa pode não saber que aquilo talvez seja um sonho, mas é bem Pois raro. é. Pois é, pois é. Mas a gente também. E para quem tem sonhos, né? E deixa alguns deles escondidinhos, é bom a gente tirar lá de onde está escondido e trazer à tona para a gente trabalhar nisso, né? Exatamente. É porque quando a gente fala de sonho, tem algumas situações assim que acabam frustrando muito a pessoa, né? O que é que acontece? É a pessoa que acha que não tem sonhos, e aí quando a gente começa a conversar, começa a verificar né, o que é que ela deseja, enfim, a gente descobre que tem. E uma coisa que é importante a gente falar, que sonhos, como a gente já falou até no início, o sonho de cada pessoa é muito relativo. E tem que ser o sonho da pessoa, né? Não pode envolver uma terceira pessoa ou alguém e, enfim, achar que dá pra ser dessa forma, porque não dá. Tem que ser uma coisa que dependa de você. Então, Com quando certeza. a gente brinca assim, você tem um sonho, mas você tem um sonho... Ah, porque eu quero que meu filho faça medicina. Cara, mas aí você... Quero pagar a faculdade de medicina do meu filho, digamos assim. Só que aí você depende de uma terceira pessoa e que às vezes não é o sonho dele, entendeu? O perigo mora aí, né? Se você sabe que ele quer ou que seu filho ou sua filha quer, beleza, né? Você está abraçando um sonho do seu filho. É uma Exatamente, coisa. aí vocês vão Agora, lutar pra isso. isso. Agora, outra coisa é eu querer que ele faça, às vezes ele nem sabe disso. E você gasta uma energia para algo que não Exatamente. vai acabar desperdiçando também, né? Tempo e Exatamente. dinheiro. Com Pois é. certeza. E aí são esses dois fatores. Um, a pessoa que acha que não tem sonhos, ou porque talvez acha que seja impossível de conquistar e aí nem para pensar nisso, porque vai dar trabalho, vai demandar energia, enfim. Ou aquela pessoa que é o que chamam de vive no mundo da lua, que é um bocado de coisa, tem vários sonhos, porque quer realizar isso, aquilo outro, mas não para. Não vê o que precisa ser feito, não estipula, né, não faz ações para poder realizar aquilo. Então, esses dois extremos, né, esses dois opostos acabam que frustram muito as pessoas quando a gente fala de sonhos, né? Então, é trazer um pouquinho, o fato de trazer isso para a realidade, transformar os sonhos em metas, é para que você torne isso cada vez mais real e possível de ser conquistado, entendeu? Muito bom, muito bom. Agora, vamos partir para a realização. Bora realizar, galera? Por Bora favor. realizar com a Lu? Vamos lá. Que ela não é qualquer pessoa não, gente. Ela é boa nisso. A gente ficou aqui um tempinho falando sobre as realizações dela. Então, a gente sabe com quem está falando. Então, assim, qual a importância da gente transformar esses sonhos em metas? Aí, no caso, especificamente para as finanças, Luciana. Exatamente. Eu acho que se a gente não transformar os sonhos em metas, a gente não sabe se ele é possível, né? A gente não sabe se ele é alcançável e a gente acaba entrando no que eu acabei de falar, nessas duas frustrações. Ou você acha que não tem e aí você joga pra cima e vive uma vida sem sonhos, mais ou menos, que na verdade você tem, você só não está disposta a parar para ver isso e correr atrás disso. Ou você vive num mundo onde você quer fazer, mas não tem ação. Não tem a questão de você buscar conquistar aquilo. Então, tirar o sonho da cabeça, assim, para colocar no papel é fundamental para que ele seja possível de ser alcançado. E aí, assim, num exemplo de sendo uma pessoa, porque a gente já tem já aprendeu como é que faz, né? Então é outra coisa. Mas assim, aquele teu cliente, aquela tua cliente que chega pra você e fala assim, eu não sei por onde começar, não faço ideia. E aí,
E aí você pergunta, não, o que que você quer fazer? Ah, eu vou até botar o exemplo, porque eu vivo falando do exemplo da viagem da Disney, acho que o pessoal já não aguenta mais, essa viagem da Disney tem que sair. Maridão, tá me ouvindo? Essa viagem tem que sair. Tem que sair, isso aí. Porque eu vivo falando disso. Então vamos mudar um pouco o exemplo? Vou colocar o exemplo do silicone, que eu achei super interessante. Então chega a tua cliente e fala, Luciana, eu quero fazer muito a minha cirurgia, meu sonho, tá? Como é que eu faço para realizar isso? Me ajuda. Pronto, aí a gente já vai começar a ir para a prática, né? Para a parte de sair da possibilidade e trazer ele para a realidade. Ou seja, a primeira coisa que eu geralmente falo e que eu trabalho nas mentorias é essa questão de autoconhecimento. Quais são os seus sonhos? O que você quer realizar? Porque às vezes a gente não tem só um, a gente tem vários. Então a gente precisa saber o que é importante pra gente mesmo, pra gente se conhecer e buscar aquilo, tá? Então, autoconhecimento eu acho que é o primeiro passo de você saber aquilo que você quer conquistar. Segundo passo, prioridades. Depois que você listou as coisas, os sonhos que você quer conquistar, prioridades. Quais você quer conquistar primeiro, quais vão acontecer de forma natural antes mesmo, até pelo prazo de cada um. E defina o que você vai fazer em curto, em médio e em longo prazo. Então, fez a listinha lá, estabeleceu as prioridades, o que você vai fazer, né? Quando você vai fazer, curto, médio e longo prazo. E aí você vai para o quanto. Você estabeleceu o que você quer, então você vai agora pesquisar. Quanto é para realizar isso? Ou seja, vamos lá para a parte prática do silicone. Ela quer muito porque é algo que mexe com a autoestima dela, é algo que ela fica muito triste e isso vai mudar e vai dar mais, digamos assim, ela vai ficar muito mais fortalecida, que seja, ela vai ficar muito mais feliz com a autoestima alta. E aí, ela vai estabelecer as prioridades e vai dizer, putz, dentre meus sonhos que eu tenho aqui, eu quero o meu silicone, eu quero em X tempo, em curto prazo. Aí ela vai pegar e vai, quanto? Vai pesquisar, vai para as consultas, vai saber quanto que é. Ela precisa de um número. Sem números, sem prazo, a gente não consegue trazer isso para a realidade. A gente não consegue mensurar quando é possível realizar aquilo. Então é fundamental. Agora, só um detalhe que eu esqueci de falar com a galera. Pessoal, aqui ó, lapisinho na mão, vamos fazer as anotações porque é importante. E a Luciana colocou uns pontos muito interessantes. Primeiro ponto, autoconhecimento. A gente precisa se conhecer, ver o que é legal pra gente, né? O que é importante pra gente, o que a gente quer realizar. Sem se conhecer, gente, é impressionante como que a gente tem ouvido muito falar disso, né? A importância do autoconhecimento pra gente realizar. Então a gente precisa muito do autoconhecimento. Porque fortalece a gente como um todo, né? Eu tô sendo boazinha de repetir porque eu esqueci de pedir para vocês pegarem a caneta e anotar, hein? O segundo ponto importante é a prioridade. Saber listar tudo, né? Todos os sonhos. É claro que nesse momento minha cirurgia vai estar lá no meio, que eu vou listar tudo contigo, né, Luciana? Você vai dar aquele dia lá, vai ter um encontro que a gente vai fazer colocar os sonhos no papel. Minha cirurgia está lá no meio, mas eu preciso priorizar, não é verdade? Exatamente. Então, só que eu quero fazer a cirurgia primeiro, tá? Isso, aí você vai estabelecer que ela vai ser em curto prazo, né? Que vai ser um prazo menorzinho. Meu presente de Natal esse ano, tá? Aí eu coloquei como curto prazo. Aí depois eu vou ter que encaixar esse meu sonho dentro do meu orçamento, beleza? Isso, só que aí a gente depois de estabelecer o prazo, a gente vai para o quanto, né? A gente precisa saber o quanto, para que depois do quanto a gente saiba o que a gente precisa fazer, quais são as ações, né? Aí então, que a gente pega para pesquisar, né? Não basta sonhar, gente, nem anotar, tem que correr atrás das informações, ver o médico, né? Na verdade, eu vou extremamente importante. Não, nem me fala, que esse ano eu quase perdi minha mãe por causa de uma cirurgia mal sucedida. Nossa. Loucura. Ela fez uma abdominoplastia, louca, assim, a gente não soube direito quando viu, deu uma necrose, tô falando sério. Ela quase empacotou, por pouco ela não teve é muito sério. Por pouco ela não teve eu esqueci até o nome.
aquela infecção generalizada. Por muito pouco, gente. Por muito pouco. Porque ela não fez o que a Luciana tá falando, tá? Ela não pesquisou, não sentou para ver direitinho onde é que tinha um lugar bom, Talvez só tenha ido pelo preço, né? E aí não, existe me foi pela indicação. Sabe assim, uma indicação? Ela foi pela indicação, foi isso mesmo. É. Então, aí, assim, é muito sério. Ela foi por uma indicação, mas tem muita gente que vai pelo preço, né? Uhum. E aí existe uma grande diferença, gente, entre preço e valor, né? É aquilo que, tipo, é a sua saúde. Então, nesse exemplo que a gente está dando, preço não é a principal coisa que você deve levar em consideração. Então, talvez estenda um pouquinho o prazo, mas garanta que a sua saúde vai estar ali. Então, assim, são várias coisas, na verdade, que a gente tem que botar na balança para poder definindo e alcançando as coisas, né? Tudo de forma muito planejada e enfim, para que não aconteça o que aconteceu com sua mãe. Né? Não, me foi. E é por isso que é importante, quando a gente fala assim, tem que planejar, tem gente que acha chato, né? Mas não é. É muito importante sentar, ver com quem. Vou fazer meu silicone. Com quem eu vou fazer? Quem é o médico que vai fazer? O hospital que eu vou fazer? Né? Qual é a cobertura? Tem plano de saúde? Não tem plano de saúde? Como vai ser a cobertura? Quanto tempo eu vou ficar internada? Né? É porque o pessoal, tem um pós-cirúrgico. Sim, e hoje em dia a questão do imediatismo é muito forte. Então as pessoas elas preferem fazer de qualquer forma, ou fazer talvez, né, enfim, de ontem para hoje, porque não quer planejar e quer tudo para ontem. Então, isso tem que ser trabalhado, inclusive, nas mentorias, porque isso aí é um ponto para a pessoa virar endividada. Essa mentalidade de imediatismo, de tudo para ontem, se a pessoa já não tiver um processo de endividamento, é muito fácil que ela fique. Então, quando a gente fala, né, da mentoria, é tudo um passo a passo. Tem uma coisa que precisa ser feita antes da outra e por aí vai. Então, mentalidade é uma coisa que precisa, com toda certeza, ser trabalhada. Porque, geralmente, quando a pessoa entra nesse processo, né, a gente fala que educação financeira realmente... Ninguém fala, ninguém ensina a gente a ter educação financeira, isso é um fato. Então, muita coisa do que a gente faz hoje é porque a gente aprendeu repetiu padrões, né? Aprende da experiência que a gente vê das pessoas próximas, então isso tem que ter muito cuidado. Então, ações, né, que é a parte de eu já sei o quando, o quanto, minhas prioridades, o que eu quero primeiro, me conheço, aí eu vou fortalecer o que é que vai fazer com que eu não desista no meio do caminho. No meio do caminho, qual é o meu motivador? Minha alavanca para eu não parar, sabe? Para eu continuar no meu processo de buscar e realizar o que eu quero. Então, são esses passos aí que eu uso para a gente poder estruturar direitinho essa realização. Verdade. A Bárbara está até dizendo aqui, o aprendizado é a base. Pois é. Por isso que a gente trabalha muito firme com a questão da educação financeira, porque é uma questão muito mais séria do que a gente imagina. Muito. Envolve a nossa vida inteira, né? Então, e é um aspecto da nossa vida muito importante. Como a própria Luciana disse, né? Muitas das vezes a gente acaba não fazendo, não realizando, porque já se frustrou, né? E muitas vezes a gente não teve esse cuidado da educação financeira e já se frustrou porque não planejou, desistiu no meio do caminho, né? Ou se endividou para realizar e aí não sai do buraco, né? Exatamente. Acaba cavando cada vez mais o buraco, né, Luciana? E geralmente quando a gente fala essa questão de, por exemplo, nas mentorias, qual é o seu sonho? Sair das dívidas. Não, seu sonho não é sair das dívidas. Sair das dívidas é uma etapa. Seu sonho não pode ser mensurado nisso, sabe? É algo muito maior. Você está endividada, você não é. Então, assim, o que é que você, a Aimee, quer realizar? Hoje você vai precisar sair das dívidas, é um passo, para você conseguir alcançar o seu sonho. Mas o seu sonho jamais vai ser sair de dívidas. Com certeza. Até porque eu posso sair da dívida e voltar na dívida para poder sair de novo, né? Não, porque eu quero sair da dívida. E volta e depois... Não, e fica nesse... Exatamente. Né? Vou, não vou. Nesse ciclo vicioso aí de... Pois é, e não sai daquilo. Até a Bárbara colocou aqui o seguinte, deixa eu ver se eu consigo pegar aqui. Ela botou, mudar é complicado, muito. Se não fosse complicado,
nós não estaríamos trabalhando com esse assunto tão importante, né? Porque é difícil mesmo. É desafiador, mas dá para mudar, gente. Dá para mudar. Com certeza. Aí ela colocou o seguinte: estou passando por uma mentoria agora e ele está me ensinando a sair das dívidas. Muito legal. Show. O planejamento faz toda a diferença para realizar qualquer coisa, com certeza. Por isso que a gente está falando desse assunto que é importante. Exatamente. A gente trabalhar com os nossos sonhos, né? Eu queria que você deixasse aqui uma dica pra gente. Por exemplo, o meu silicone, que eu vou fazer no final do ano como presente de Natal, é rapidinho, né? É daqui a um mês. Mas pros sonhos nossos, assim, da Disney, que eu quero realizar, que já vai demorar um pouquinho mais, acho que o pessoal eu vou ter que arrumar outro lugar para ir, porque vai demorar um pouco mais. Mais médio e longo prazo. Quais são suas dicas para quando a gente tem esse sonho um pouco mais longo para a gente realizar, Luciana? Tá, é trazer isso pro seu orçamento, né? Então, depois que você tem todos esses passos aí, que você teve uma clareza do que você precisa para realizar isso, porque quando a gente faz essas especificações, você fica com a clareza de que é possível, não é possível, é mensurável, eu quero correr atrás disso, faz sentido para mim, então não, eu acho que esse esforço não vale a pena, não, talvez não seja seu sonho mesmo, sabe aquilo que você quer, então a gente vai para a questão trazer isso para o seu orçamento, então é ver a viabilidade. A gente vai pegar o quanto você tem, o quando, e vai trazer isso para seu orçamento. Vai definir lá o prazo e o valor que você precisa e vai estabelecer isso mensalmente para que você consiga realizar isso a longo prazo, certo? E aí o que é que acontece? Nesse quesito, quando a gente traz para o orçamento, é que muitas pessoas param. Param porque acha que não é possível, param porque acha que é muito longe de conquistar aquilo, param porque, no caso, está com uma mentalidade de que é muito longe, vai demorar muito, sabe? Então, assim, desiste. Então, é nesse momento que a gente precisa entender se realmente é um sonho ou se é algo só que você queira. Porque coisa que a gente quer várias coisas. Mas a gente está disposto até o quê para fazer e conquistar aquilo, né? Por exemplo, trazendo aqui para minha realidade, eu queria muito minha transição de carreira, era uma coisa que eu queria. Então, para eu me dar uma tranquilidade, eu fiquei, mesmo sem querer, fiquei por um período até que eu me sentisse tranquila de fazer essa transição. Então, eu estava disposta a ficar mais tempo ali para que eu conseguisse fazer isso de forma muito tranquila, entende? Então, é você fazer essas ponderações e ver o que realmente faz sentido para você. Outra coisa que é fundamental e que você trazer esses sonhos para o seu orçamento, né, divididinho é importante, é porque você vai estabelecer prioridades. Então, assim, por que eu vou deixar de comprar minha blusa? Por que eu vou deixar de comprar, sei lá, trocar meu celular? Porque você tem um sonho a conquistar, você está com aquilo no seu orçamento. Então, quando você for fazer a compra de qualquer coisa, você já vai pensar, essa blusa não vale eu adiar o meu sonho. Esse celular novo, meu celular tá bom, não vale eu, sei lá, demorar mais tempo para conquistar aquilo, entende? Então, quando você faz essas ponderações, você estabelece suas prioridades, você consegue ter escolhas conscientes, você consegue fazer escolhas mais inteligentes daquilo que faz sentido para você. Fica mais fácil, eu faço essa leitura, fica mais fácil eu abrir mão de um prazer momentâneo, né, para eu conquistar algo um pouco mais na frente. Então, assim, eu deixo de comer, hoje é quarta-feira, aqui em casa, algumas quartas-feiras rolava uma pizza aqui, porque é o dia mais barato. Aqui é o dia da promoção, onde a gente gosta de comprar. Então, a gente às vezes abre mão. Não, vamos comprar hoje não, porque a gente quer aquela viagem da Disney. Exatamente. Que é verdade, tá, gente? É verdade, então, assim, é o sonho de muita gente mesmo. É um exemplo, mas que é um sonho. O silicone é brincadeira, mas a Disney é Disney verdade. É verdade. Então, assim, a gente abre mão um pouco, né? Pô, vou deixar de comprar aquela blusa que eu gosto hoje, porque eu vou viajar daqui a 2 anos, por exemplo. Então, assim, fica mais fácil de abrir mão. E as pessoas têm muito medo, às vezes, de fazer essa questão da organização financeira, porque vai ter que abrir mão de alguma coisa.
acha que vai fazer organização financeira, nunca mais vai comprar blusa. Nada. Não é assim, gente. Não Você vai é, abrir inclusive... mão um pouco, também às vezes nem é tanto assim. Nem é tanto, porque depende do orçamento, depende do seu sonho, a gente só vai saber isso através de números. Então, precisa dessas especificações para a gente saber mesmo, mensurar aquilo, se é possível ou não. E isso é muito real, Aimee, porque às vezes você atende um cliente e fala, ai meu Deus, vai mandar eu cortar tudo. E não é assim. Eu não gosto muito de trabalhar com redução, sabe? Sair cortando tudo, porque assim, a pessoa tem um estilo de vida, tem uma qualidade de vida, e se a gente fizer isso de forma impensada ou simplesmente por achar que aquilo vai ser eficiente para o cliente e não é, a gente precisa conhecer e respeitar o perfil do cliente para que seja adequado de acordo com a necessidade dele, pode gerar efeito rebote. Então, se a gente sair cortando tudo aí do cliente, ele vai dizer, não, chega, vou sair agora comprando tudo que eu não pude comprar. E aí é muito pior. Então, isso precisa ser respeitado, né? O que é prioridade para ele, enfim. E uma coisa que eu trabalho demais nas mentorias é, a gente tem um limitador de redução, mas a gente não tem um limitador de receber mais, de fazer mais, de ganhar mais. Entende? Então, uma coisa que eu trabalho muito é que, beleza, o orçamento ficou apertado com isso que você quer. Como é que a gente pode aumentar a sua renda para que você consiga isso? Quanto é que você precisa fazer por mês, em X período, para você conseguir conquistar esse sonho? Vale a pena para você? Então, assim, a pessoa, putz, vale, claro que vale, eu posso, sei lá, um final de semana fazer almoços e vender, enfim, fazer alguma coisa e fala, claro que vale a pena. E aí você começa... Assim, porque às vezes a nossa meta pra gente realizar, às vezes começa pequeno. Exatamente. Né? Não é tão grande assim. Então, de repente, a gente abre mão do final de semana para descansar, no caso, e vamos correndo aí para poder trabalhar, né, para poder conquistar esse sonho um pouco mais rápido. Exatamente. Então, né? assim, sei lá, vamos trazer aqui para sua viagem da Disney, tá? Vamos trazer um exemplo aqui prático para a viagem da Disney. Porque o silicone eu vou fazer final do ano. Já tá com Já tá muito perto. Mas uma coisa que confundem muito é sonhos, objetivos e metas. Isso confundem demais. Então, vamos lá. Quando a gente fala de eu quero viajar para Disney, quero levar meus filhos para Disney, a gente está falando de um sonho. A Aimee tem um sonho de ir para Disney e levar os filhos e a família toda, tá? Qual é o seu objetivo? Ter o dinheiro para essa viagem, você conseguir pagar, é um objetivo, e conseguir estipular lá que as suas férias do trabalho sejam do mesmo prazo dos filhos que do marido, enfim, é você fazer essas organizações, tá? Então a gente tem um sonho, a gente tem um objetivo para conquistar esse sonho. Quais são as metas? O que é que eu vou fazer para conseguir isso? Então, por exemplo, vou estabelecer, se eu for empreendedora, eu vou estabelecer e organizar minha empresa para que em determinado mês eu possa me afastar e ela rode sozinha, aconteça sozinha. E a gente traz para as metas. O que é que eu preciso fazer? Quanto que eu preciso faturar por mês, talvez, para que eu consiga... se tiver uma queda no mês que eu não tiver... Sabe? Você começa a pensar em ações que você precisa fazer. Essas ações são as metas que você precisa para poder conquistar o objetivo, que o objetivo vai realizar o seu sonho. Então, na verdade, é uma escadinha, sabe? O sonho é algo amplo, é o maior lá, é viajar para Disney. O objetivo eu preciso disso aqui para conseguir esse sonho. Então, é um objetivo. E as metas é o que você vai destrinchar para você fazer. Eu preciso... Vou descrever todas as etapas, né? Exatamente. Então, assim, tipo, para eu conseguir esse sonho, eu vou ter um objetivo. Então, assim, eu vou trabalhar para tal fim, vou fazer isso, isso e isso. Aí, quando eu vou descrever exatamente as minhas ações... São as suas metinhas. Que aí são as metas. Exatamente. Eu preciso até tal dia fazer X de renda extra. Porque aí, no meu orçamento, como eu já olhei meu orçamento, eu sei que eu vou precisar, um exemplo, de R$500 por mês extra para isso. Então, você traz isso para a sua realidade e você sabe o que você precisa fazer. Então, você sabendo o que você precisa fazer é muito mais claro e as pessoas conseguem entender. Fala, é possível sim, entende? Eu consigo fazer. Então, quanto mais especificação tiver nisso, mais fácil da gente conseguir mensurar, colocar prazo, enfim.
E prazo, gente, é importantíssimo. Se você não coloca um prazo, se você não coloca uma data, você fala, eu vou parar pra ver isso, eu vou parar pra ver isso. E a gente sempre vai empurrando com a barriga, porque o dia a dia é corrido, porque talvez você não queira abrir mão de coisas momentâneas. Enfim, então tem várias coisas que influenciam mesmo. Eu espero que a galera esteja anotando, porque olha, é muita informação muito interessante, Luciana, porque a gente está assim, precisando muito colocar as coisas no papel. Passamos por um ano bem difícil, né? Muitos sonhos frustrados, né? Pessoas que estão deixando mesmo de pensar no que quer realizar por medo. Né? E você está colocando dicas muito práticas pra gente, para colocar em ação sim, acreditar para fazer sim, né? Exatamente. E eu espero que todo mundo esteja anotando porque tá bem legal. E eu queria eu queria voltar a falar de um assunto muito interessante seu, porque estou falando com uma realizadora, sobre a questão de abrir mão daquele momento de prazer por uma conquista, né? Que você falou em um momento que você ficou 4 anos, foi logo no início, depois você falou de novo. Você ficou 4 anos se planejando para fazer a sua transição de carreira. Isso. E eu achei super interessante que você ficou 4 anos na gerência de banco, que não é fácil, só por conta de um sonho. Eu queria voltar a esse assunto porque é muito interessante assim, a gente ter como uma referência algo que, assim, que é uma realidade. Você conseguiu realizar o seu sonho, conseguiu conquistar, abriu mão de muita coisa por um bom tempo. Às vezes a gente não quer abrir mão de 2 meses, 3 meses, 6 meses para realizar um sonho. Você abriu mão de 4 anos da sua vida para conseguir realizar. Então eu queria deixar isso bem registrado mesmo, isso vai ficar gravado, para poder, assim, pra gente ter como uma referência. Porque às vezes a gente abre mão por muito pouco, gente. A gente não pode abrir mão assim tão fácil, não. É claro que a vida da gente não é fácil, mas a gente não pode abrir mão assim desse jeito, né? Exatamente. E ver assim a Luciana tão realizada, você sente, né, a realização, a vontade. Quem não segue Luciana, vai lá. Fala lá, Luciana, seu perfil pra gente. Luciana Mafra _, @Luciana Mafra _. Gente, é muito legal o perfil dela, como ela fala dos sonhos, da plenitude da gente realizar. Ah, dá trabalho, mas olha, dá resultado. Né? Eu quero parabenizar mesmo sua história, muito legal, muito inspiradora. E sim, para ficar marcado, gente. A gente não pode abrir mão por qualquer motivo. Se o sonho da gente é algo muito importante, a gente tem que tratar como algo muito importante e seguir mesmo com muita seriedade, como ela colocou aqui pra gente. E fazer escolhas inteligentes. Tá? E uma coisa, é exatamente isso que você falou. Quando a gente sabe e se conhece, né, que foi um dos primeiros pontos que eu falei, para que antes a gente estabelecer prioridades, valores, tudo, eu acho que o importante é você saber e se conhecer. Então, se for realmente seu sonho, não faz sentido você abrir mão por demorar ou por qualquer outra coisa, se aquilo vai te realizar. Então, geralmente, quando é algo que eu falei do querer a gente quer muita coisa, mas será que realmente isso é um sonho? Será que você realmente quer aquilo? Porque quando a gente quer muito uma coisa, gente, é muito difícil que algo pare, sabe? Quando você quer muito realizar, você vai fazer, você vai correr atrás para querer, sabe? Se você organizar tudo direitinho, enfim. Então, uma coisa, porque a gente está falando aqui muito de sonhos e metas financeiras, né? Mas tem muitos sonhos também que a gente tem e que não depende do financeiro, que são sonhos que a gente tem que, enfim, sei lá, é um momento, é uma experiência que você quer viver e não necessariamente precisa de dinheiro para isso, né? Então, tem várias formas da gente ver o que a gente quer realizar. Mas, a gente falando aqui nessa live de metas, até porque quando algo motiva a gente, digamos assim, a gente não trabalha só por dinheiro. Ah, eu quero ter dinheiro, porque eu quero guardar dinheiro. Mas por que você quer dinheiro? Pra quê? Porque assim, além das suas necessidades básicas, o que é que você quer conquistar? O que você quer realizar? O que é que você, na sua vida, fala, putz, se eu fizesse isso, sabe? Tem algo que tem que fazer, tem algo que vibra pra você fazer.
Então, isso precisa ser respeitado. Sabe por quê? É uma coisa que eu falo, uma dica aí que eu falo geralmente faz, se é uma coisa que você quer muito fazer, o seu eu do futuro vai agradecer por você não ter desistido disso. Entendeu? E uma coisa que eu mais falo meu Deus, eu tinha certeza que um dos meus sonhos era a transição de carreira. Eu tenho outros tantos. Hoje, um dos meus sonhos é falar para cada vez mais mulheres. Porque hoje eu falo de finanças para mulheres, especificamente para as mulheres, por N motivos, que várias causas que eu quero que as mulheres tenham independência e autonomia financeira, para elas conseguirem sair de várias situações que elas se encontram hoje. Seja no trabalho, que ela sofre assédio moral, sofre qualquer outra coisa, seja em casa, onde ela tem qualquer um relacionamento difícil, seja em qualquer situação. Então, hoje minha palavra ela é direcionada para as mulheres por esse motivo, tá? Então, a gente precisa entender e respeitar isso. Então, meu sonho hoje é falar para cada vez mais mulheres, para que elas tenham essa autonomia, para que elas possam sentir essa independência e a tranquilidade. Então, ninguém quer dinheiro por dinheiro. Todo mundo quer um dinheiro para realizar algo, para ter uma experiência, para viver um momento, para ter tranquilidade. Então, isso precisa ser respeitado. Então, quando é algo realmente que é um sonho mesmo, a gente precisa trazer para a realidade. E para que fique mais fácil da gente conquistar, a gente precisa ter alguns passos, né? Porque aí fica mais fácil mesmo de trazer para a realidade. Então, é mais para facilitar mesmo, tirar do imaginário para que a gente traga para a realização. Ai, gente, como é que essas lives... Isso é um pecado, uma live durar 1 hora. Eu protesto, porque a live tá maravilhosa. Aí eu vou abrir só os comentários, perguntas, eu acho que só teve uma aqui, eu já vou abrir. Vou fazer os comentários, porque apesar de você trabalhar especificamente com mulheres, temos um homem aqui que se identificou com a sua história. Se eu não me engano é Rubens, ele falou lá atrás, deixa eu ver se eu encontro o comentário dele. Mas, ele falou aqui, ó, tá 3 anos tentando já fazendo a transição de carreira. Ele disse que janeiro vai ser a virada. Então estamos torcendo por você, hein, Rubens. Bora, Sucesso, Rubens. Aí. Não desiste, vê se tu volta aqui para poder falar com a gente que conseguiu em janeiro, tá? Porque a gente está torcendo pela sua transição. É engraçado, porque minha palavra ela é direcionada para as mulheres no meu Instagram, mas eu tenho muitos homens que me seguem e aí eles comentam: olha, apesar da sua palavra ser direcionada, o que você está falando faz muito sentido. E a gente começa a conversar. Muito Inclusive, legal. Eu tenho clientes homens, então assim... Muito legal, muito legal. Algo que, porque o financeiro em si não impacta, né? A dica de homem e mulher. O fato de eu falar direcionado para as mulheres são por outras causas que eu acredito e que eu quero aumentar essa autonomia das mulheres nas finanças. Por isso. Sim, mas a dica é para homem e mulher, gente. Rubens, volta aqui depois para falar com a gente que conseguiu, tá? Isso aí a Sá Leite falou: a Lu dá dicas maravilhosas para facilitar a nossa vida. É verdade. Mabel tá dando parabéns. Delana entrou aqui. O Finanças em Dobro também entrou. A Bárbara colocou aqui: tô amando essa live. E mandou olá pro Delano. Aí o Delano colocou: vocês são demais, meninas. Ela botou: também tô amando. Muito legal, tô muito feliz. Que bom. Deixa eu abrir aqui que eu acho que tem uma perguntinha pra gente. Aí o Rubens colocou aqui o seguinte: Luciana, como foi pra você ao seu redor? Família, amigos, até se encontrar. Rola preconceito, né? Rola muito. E na verdade é aquilo que a gente precisa deixar assim muito claro. Primeiro, né? O autoconhecimento faz com que a gente saiba o que a gente quer. E aí eu posso te dizer por quem já passou por isso. É Rubens, né? Rubens Nascimento. Pronto. Isso, Rubens. A gente precisa estar com a mentalidade muito forte e sabendo de verdade da nossa escolha. Então, uma coisa que me ajudou muito, eu trabalhava em banco. E aí, quando você fala que trabalha em banco, fala: mas cara, como é que você vai deixar o banco, os benefícios que você tem, a estabilidade, porque a estabilidade, gente, não existe, tá? Estabilidade não existe. Não me fala. Eu, funcionária pública, fiquei 3 meses sem salário. Pois é. Então, assim, estabilidade não existe, tá? E ticket, isso e aquilo, enfim. E aí o que eu falo muito mas não faz sentido pra mim, não se encaixa mais na minha vida. E aí você, estando fortalecido disso, você estando ciente do que faz sentido para você, você vai estar ciente das suas escolhas e as consequências disso. E pra mim valia a pena.
E eu posso te dizer, Rubens, que foi a melhor escolha que eu fiz. A melhor escolha que eu fiz. Não me arrependo em nada, absolutamente nada. E a gente se planejar para isso, a gente se organizar para isso. E outra coisa, ouça pessoas que te incentivem, tá? E não pessoas que talvez façam com que você repense do que é importante para você. Porque, na verdade, as pessoas falam muitas vezes por querer, por se preocupar, por querer que você não passe por nenhuma dificuldade. E é normal, eu entendo. Mas a gente precisa saber o que é importante pra gente. Então, as pessoas que por algum momento eu cheguei a conversar e que eu via que não... falava, cara, não faz isso, você é louca, não abre mão e tal. Eu não conversava mais sobre isso. Porque é algo que podia, de certa forma, me deixar aí. Nesse momento de transição... Não sei se é o seu caso, Rubens, mas no momento de transição, você fica muito fragilizada. Insegura porque você fica também, né? Você fica falando, cara, será que todo mundo tá vendo que isso é bom e eu não tô vendo? Será que eu não tô dando a importância? Mas não é. A gente faz muitas perguntas, sendo que tentando se encaixar na visão do outro, e não faz o mínimo sentido isso. A visão do outro é a visão do outro, com as experiências de vida dele, com o modelo financeiro que ele carrega, que não é o mesmo que o seu. Então, assim, esteja muito ciente da sua escolha, muito firme da sua escolha e segue em frente, cara. Muito bom, segue muito em bom. frente. Tem outra pergunta aqui, deixa eu ver se é dele mesmo. Peraí. Tá. Deixa eu ver. Ah, não. É convite, não é pergunta não. Então alguém clicou errado aí. Então, tá. a Bárbara colocou, falou tudo, Luciana. Pois é verdade. Eu achei também muito interessante. E acontece mesmo, né, nesse caso, quando a gente quer mudar, existe mesmo pessoas, acaba tendo aquelas pessoas que às vezes se preocupa, né? Não é porque quer ser o mal, mas se preocupa Exatamente. com você e acaba... E geralmente são as pessoas próximas, assim, graças a Deus não foi o meu caso, eu brinco muito porque Eu ia perguntar isso. Se não aconteceu foi, isso contigo. Uhum. Não foi o meu caso, principalmente as pessoas mais próximas, né? Pai, mãe e tal. E olha que meu pai é concursado também, então na visão dele, né? Concurso é a melhor coisa do mundo, porque dá estabilidade. E eu fui pro empreendedorismo. O momento CLT e agora empreendedorismo. Então, do extremo ao outro. Exatamente. Só que eu sempre fui muito firme nas minhas decisões. Eu sempre... mostrei que eu podia, sabe? Que eu tinha... Assim, que eu podia fazer as minhas escolhas. Então, eles sempre sentiram isso. E aí, quando eu comentei, né? Com a minha mãe, com o meu pai, enfim, com o meu namorado, minha irmã e tal, nesse processo de que eu ia fazer a transição, que eu estava decidida, eles falaram, é isso mesmo que você quer? Você tem certeza disso? Tenho. Pronto, tô com você, te apoio e tal. Mas tem gente que não vai ter esse apoio, né? Então, por isso que eu digo, fortaleça sua mente. E outra coisa que as pessoas vão passar a acreditar em você, que nesse processo vai ser difícil, por isso que eu digo que ande com pessoas, ou talvez ouça pessoas, se inspire em pessoas que te agreguem e que fortaleça isso em você, tá? Porque as pessoas próximas, ou quem ainda acha que tem preconceito por você, enfim, querer mudar, que tem alguma coisa... algum pensamento diferente do seu, elas só vão mudar quando você começar a apresentar os resultados. E aí, contra resultados, não tem argumentos. Então, só a gente sabe, né, do quanto que a gente quer, do quanto a gente pode, e a luta pelo que a gente deseja, e acreditar na gente mesmo, não tem outra coisa, não. Com relação a, assim, você querendo, galera, mudar de carreira, quer uma inspiração, ela falou que se inspirou, então você siga a Luciana, @Luciana Mafra _ no Instagram, muita dica boa, gente, não é porque é minha convidada não, mas eu de vez em quando dou umas postagens, assim, reposta, é muito bom, tem umas sacações muito boas. E a gente também tem uma coach de carreira sensacional, que é a Cris Alves Coach, se eu não me engano, @Cris Alves Coach, tudo junto. Aí, Rubens, essa é pra você, tá? Ela é maravilhosa também, tem dicas muito boas, tá, gente? Sigam as duas, que elas são ótimas. Transição. Muito boas mesmo. Aí, vamos aproveitar, né? Vamos aproveitar para transformar o sonho em meta. Em metas financeiras. E pra gente finalizar, porque a gente já tá acabando o tempo, Caramba. nem te falo, falta 5 minutos. Caramba. Eu vou deixar o espaço para você dar a sua dica de ouro, aquela dica maravilhosa, Lu, para você falar como funciona o seu trabalho. E eu já vou dar, ó, gente, meu beijo, agradecer a vocês, que a Lu vai finalizar aqui hoje, tá? Então pronto, assim, minha dica de ouro é: tirem o sonho de vocês do papel, gente.
ou traga para o papel, na verdade, tire do imaginário, traga para o papel. Se é realmente o que você quer, vá atrás, sabe? Eu já falei aqui, ninguém quer dinheiro por dinheiro. Então, você quer para realizar alguma coisa, descubra o que é isso, o que faz sentido para você conseguir alcançar, né? Eu tive os meus processos e meus sonhos alcançados. E foi dessa forma que eu fiz. Então, o que eu tô falando para vocês foi o que eu fiz na minha vida. Foi o que eu pratiquei, que eu consegui e, graças a Deus, venho conquistando meus outros sonhos, que são vários, como eu falei aqui no início, eu sou movida a isso. É algo que sabe, é uma alavanca mesmo, eu sei que me motiva. Então, eu sou movida a isso e faça um compromisso com você. Se comprometa, sabe? Seja responsável por isso. Se você realmente quer, se comprometa. O seu eu do futuro vai agradecer, tá? E, visto isso, se permita, se não fizer mais sentido para você, mudar. Às vezes a gente faz uma lista de sonhos hoje, esse ano, e ano que vem, quando você olha, você fala, cara, mas isso aqui não faz mais sentido, eu vou tirar isso. Se permita mudar, você não precisa morrer abraçado com algo que você estabeleceu no passado. Então, a gente está em constante mudança, em constante autoconhecimento, em constante evolução. Então, se permita mudar, tá? Às vezes eu era louca para trabalhar em banco, né? Por um momento, assim, por dinheiro, tá, gente? Nunca foi por carreira, não. Eu quero trabalhar em banco, não. Sempre fui porque eu sabia que era um lugar onde a remuneração era boa e eu tinha muitos sonhos para alcançar. Eu sabia que eu tinha muita coisa para fazer. Então, eu fui por um intuito e como eu brinco, enfim, só finalizando, porque já vai acabar a live, como eu brinco, a mesma coisa que me fez ir, né, para o banco, que era o dinheiro, foi o que me ajudou a sair. Então, quando a gente usa o dinheiro planejado, de forma organizada, ele te ajuda, tá? Então, ele é um recurso que faz com que a gente realize as coisas e não o fator principal, certo? Ele é o meio e não o fim. Então, é isso. Quem tiver interesse, vai lá no meu Instagram, onde eu trabalho, né? Faço mentorias financeiras, organização, planejamento e saída de dívidas. Vou fazer agora, Aimee, um movimento de mulheres aí maravilhoso, com várias lives, com várias convidadas, que a gente vai abordar. Muito a gente bom. vai abordar outros assuntos. Divulga pra gente repostar. E esse movimento, Adoro. Eu não quero só falar da questão de finanças, porque como a gente fala de mulher, a gente envolve várias coisas e vários por sermos mulheres, claro. A gente entende quais são as dores e o que é que isso representa. Então, eu quero trazer um pouquinho disso. Então, eu ainda não coloquei as datas, mas breve colocarei e vai ser muito legal. Eu tô super animada. Eu também adorei a notícia, muito bom. Vai ser super legal. Muito obrigada. Estou revoltada porque você finalizou da tapando pra manga, Luciana. Dá mais assunto. Tema da próxima live, gente. Mudar. Eis a questão. Vamos colocar a nossa mudança na meta financeira, gente. Exatamente. Adorei a live. Muito boa, muito obrigada mesmo. Eu que agradeço. Você, assim, fechou com chave de ouro, muitos insights legais durante a live. Quem perdeu, gente, galera que chegou no finalzinho, eu vou tentar salvar no IGTV. Aproveita, pega do início, que a história dela é sensacional, inspiradoríssima, assim, inspiração na veia. E as dicas estão muito boas, vale super a pena rever, tá? Lu, muito obrigada. Divulga mesmo as lives, que eu já tô curiosa para saber quem vão ser as convidadas, os temas, tá? Vai ser muito legal. Eu tô sucesso. Cheia de ideias aí. Obrigada, meu amor. Obrigada pelo convite. Foi um prazer, gente. Gente, @Luciana Mafra _, para vocês acompanharem o trabalho dela, as lives que ela vai divulgar e vai fazer, um tema bem feminino para nós mulheres, juntas, unidas, crescermos cada vez mais. Do universo feminino, isso aí. Isso, obrigada, gente, por tudo. Um beijo, muito obrigada. Amei de verdade. De nada, obrigada. Beijo. Tchau, Beijo, gente. Fiquem com tchau. Deus.